Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui com muita alegria para ministrar essa pré-aula, a convite do superintendente, o evangelista Rudinei Reis, nosso amigo, nosso colega de ministério, e queremos dar sequência nesta coletânea de lições no que nos é brindada nesse primeiro trimestre do ano 2023 pelo pastor Elinaldo Renovato. 3 lições falando de avivamento. E a lição de número 4, a qual está proposta para este momento, tem como texto áureo o escrito de Lucas, do capítulo 4, no versículo 14 do seu livro, onde que diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E a verdade prática dessa lição diz o alcance espiritual da vida de um crente avivado. Revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Já indo direto, para nós ganharmos tempo aqui, para o primeiro tópico dessa lição, que está sob o título Jesus e a pessoa do Espírito Santo, e o ponto 1 desse tópico fala o Espírito Santo na vida de Jesus. O primeiro contato, a primeira informação que essa lição nos traz, está lá no nascimento de Jesus, ou melhor, até antes do nascimento, quando o anjo chega para aquela jovem lá de Nazaré, chamada Maria, e ele vem falar que ela seria a mãe do Salvador, e por lógica, essa moça ficou assustada, porque como ela nunca tinha tido um contato conjugal com nenhum varão, ela ficou se perguntando como que isso poderia ser possível. Então o anjo acalma ela, explicando, dizendo que sobre ela desceria o Espírito Santo, e a as virtudes do Altíssimo que lhe cobririam. Assim, dessa forma, ela estaria concebendo aquela criança, aquele menino que viria para ser o Salvador da humanidade. Então, nós já podemos entender que o Espírito Santo na vida de Jesus já é desde o princípio. E dando continuidade nessas informações, nós sabemos que já a profecia se cumpriu, as profecias, vamos dizer assim, desde dos primórdios, lá os profetas anunciavam esse nascimento, e agora a notícia do anjo também se cumpre. Maria fica grávida, Maria tem o bebê, e este bebê nasce e cresce, se torna um homem, um jovem senhor, e ele está no momento dele começar o seu ministério. Então ele vai para o batismo, e João Batista faz esse trabalho de batizar o Senhor, e a Bíblia registra que logo após a saída das águas, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba sobre a cabeça de Jesus, e logo em seguida um brado é escutado por todos ali, dizendo que ouvem o próprio Deus falando: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, mais uma vez, nós temos a informação da presença do Espírito Santo junto com Jesus. Ainda dentro das informações que essa lição nos traz, nós vamos ver que quando Jesus vai para o deserto da Judéia, e a Bíblia diz que ele foi impelido pelo Espírito Santo
Então o Espírito Santo que repousou sobre a cabeça dele ali, logo após o batismo, começa a atuação efetiva na vida do Senhor, e neste primeiro momento leva ele para o deserto da Judéia, e lá ele fica no monte durante 40 dias e 40 noites, jejuando, se consagrando, buscando poder e unção de Deus para então dar início no seu ministério. E lá estando, aparece Satanás para tentá-lo. E num primeiro momento Satanás pretende pegar Jesus pela fome, uma vez que ele estava todo aquele tempo ali jejuando, e como homem, né, na natureza humana de Jesus, é lógico que ele estava com fome. Então Satanás tenta pegar Jesus por esta fraqueza humana, vamos dizer assim, né, porque nós como seres humanos, se não nos alimentarmos, nós ficamos com a nossa carne fraca. Então Satanás chega ali e faz aquele desafio para o Senhor, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E ali Jesus, cheio do poder de Deus, cheio da unção, cheio da presença do Espírito Santo, dá a resposta à altura para Satanás, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então fica a evidência, né, da presença do Espírito Santo na vida do Senhor, onde que ele tem essa resposta que tira as armas de Satanás naquele primeiro momento. Mas como, né, Satanás é insistente, ele continua fazendo propostas e tentando o Senhor, tentando de alguma forma impedir que o Senhor descesse do monte e começasse a sua carreira ministerial, assim cumprindo o propósito de Deus na vida do Senhor. Então ele faz mais duas propostas para Jesus, e Jesus, pela palavra, responde para ele dizendo: está escrito, e dá a citação bíblica onde que está registrado, né, cada resposta dessa, de forma que coloca Satanás a correr. E com isso, né, mais uma vez fica evidenciado Jesus e Espírito Santo e Jesus. E a gente então entende, né, que este ministério avivado de Jesus só era possível porque ele tinha esta comunhão, né, constante com o Espírito Santo e com Deus. E esta comunhão, né, que permitia que ele tivesse um ministério que fosse pautado na palavra, na unção, no conhecimento, porque a base ministerial do Senhor era debaixo da autoridade do Espírito Santo, pela comunhão buscada no cotidiano. Então Jesus começa o ministério, porque como nós lemos no nosso textuário, Jesus desce do monte, né, ele volta do deserto da Judéia e vai, movido pelo mesmo Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, ele vai na direção do Espírito Santo para a Galiléia, porque lá no projeto de Deus era que deveria se dar o início do seu ministério. E lá então ele encontra, né, pessoas receptivas para escutar a sua mensagem, e ele prega então para os pobres, para os cativos, né, para os oprimidos,
A Bíblia diz que ele veio para trazer vida, e vida com abundância. Ele veio para trazer vista aos cegos. Ele veio para dar liberdade aos cativos. E ele veio ensinando que a verdade é que liberta. Quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Esta era a base do ensinamento de Jesus. E com esse ensinamento, né, ele trazia as pessoas ao arrependimento e a religação com Deus, né? Que este era o objetivo, né? Que ele veio para esta terra aqui em resgate dessa humanidade que estava toda perdida. Entrando já no segundo tópico dessa lição, que tem como título Jesus e a oração em seu ministério, logo no primeiro ponto, nós vamos ver o valor da oração. Jesus era uma pessoa que vivia em constante oração, porque para manter um ministério avivado, a chave deste avivamento é o contato diário com Deus, o contato diário com o nosso Criador. E Jesus fazia isso muito bem. E numa dessas oportunidades, ele nos deixou uma oração modelo, uma oração para que a gente possa fazer para falar com Deus, e uma oração até, eu diria que um pouco, não é uma oração extensa, mas ela é uma oração que contém tudo que a gente precisa para que ela chegue com um cheiro suave às narinas de Deus. Porque começando pelo início desta oração, onde que a pessoa que vai orar começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, né? Então, num primeiro momento, já a pessoa declara que Deus é Pai, está se colocando na condição de filho, né? E nós sabemos que para ser chamados filhos de Deus, nós precisamos ter Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E Jesus ensina esta oração, e nessa oração, né, nós chamamos Deus de Pai, fizemos referência que Ele está nos céus, e nós, no decorrer dessa oração, nós abrimos os céus, né, louvando o nome do Senhor, e depois nós começamos a fazer as nossas petições. E é assim que deve ser toda oração, né? Primeiro nós chegamos na presença de Deus, chamamos Ele de Pai, pedimos, né? Exaltamos o seu nome, melhor dizendo, para depois chegar nas nossas petições. E uma das coisas que eu acho que é de fundamental relevância, nós temos que prestar bem atenção nesta oração, porque o fato dela ser uma oração pequena não significa que ela deixa alguma coisa a desejar, muito pelo contrário, né? Ela é uma oração que vai fazer você refletir nas palavras que você está orando. E principalmente ali naquela parte onde que na oração é mencionado: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? E veja bem que se você não tem essa capacidade, não tem este dom de perdoar os seus ofensores, você está pedindo para que Deus lhe perdoe conforme você perdoa. Então, cuidado, né, ao fazer essa oração.
Mas esse era o tipo de oração que Jesus fazia constantemente, e com esse tipo de oração, né, ele se mantinha debaixo da unção do Espírito Santo e mantinha o seu ministério, né, avivado. Portanto, se quisermos da mesma maneira termos uma comunhão com o Espírito Santo, termos a presença do Espírito Santo, termos um ministério avivado, nós precisamos estar também, né, em uma vida de oração, e uma oração que chegue com um cheiro suave às narinas do nosso Deus. Partindo já para o terceiro e último tópico, que está debaixo do título Uma Vida na Unção do Espírito, e o primeiro ponto fala sobre a unção do Espírito na vida do obreiro. E aqui, para sintetizar, né, este comentário, eu diria que esta unção do Espírito Santo na vida do obreiro, ela vai acontecer no momento que o obreiro se colocar dentro daquele conselho que o apóstolo Paulo deixou para Timóteo. Este conselho que está lá na segunda carta do apóstolo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 15. Este versículo que é conhecido por demais por nós que somos obreiros, porque é um versículo que é a abertura de quase toda reunião ministerial, que diz: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Então eu acho que este versículo, né, ele sintetiza tudo aquilo que um obreiro precisa ter para que esta unção do Espírito Santo possa ser uma verdade na sua carreira ministerial. E o segundo ponto deste tópico vem falar sobre a unção do Espírito na vida do crente. E aqui, quando fala de unção do Espírito na vida do crente, aí abrange a igreja como um todo, né? Não só os obreiros, que são as colunas da igreja, mas todos os membros, né? E para sintetizar, né, esta exigência da unção do Espírito na vida do crente, eu queria citar aqui fazer uma referência usando a primeira carta do apóstolo Pedro, no seu segundo capítulo e no versículo 9, onde que o apóstolo fala: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, né? Então, Pedro chama a atenção da igreja, mostrando o que nós somos. E se nós somos essa geração eleita, se nós somos o sacerdócio real, se nós somos a nação santa, se nós somos o povo adquirido, e aqui eu quero, né, dar ênfase no povo adquirido, porque essa aquisição não foi com ouro e nem prata, que pode se aquilatar valores, mas antes foi uma aquisição feita pelo sangue de Jesus, que não tem outro sangue mais puro e poderoso. Somente esta moeda poderia salvar a nossa vida. Então nós fomos adquiridos por um valor que não tem como mensurar. E como tais, né, nós precisamos buscar esta unção, esta presença do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente mantenha
um ministério avivado, assim como foi o ministério de Jesus. Porque mesmo que eu não tenha um título de obreiro, mas eu sendo parte da igreja, eu tenho um ministério. Ministério não é só estar no púlpito pregando. Ministério é uma vida diferente. Na volta do dia eu estou pregando no meu viver. O meu vizinho está olhando, o meu colega de trabalho está olhando, meu colega de escola está olhando, o mundo está olhando para nós e espera enxergar em nós a diferença. E essa diferença só é conseguida através de um avivamento, e avivamento esse é pela pessoa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, porque todos esses títulos que Pedro nos dá, não é só para nos encher de títulos de qualidade. Nós temos um compromisso com esses títulos. E que compromisso é esse? O compromisso é anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, e para isto, Jesus nos deixa este legado, nos deixa este ensinamento através do seu ministério cheio de unção, cheio de presença do Espírito Santo e avivado. Então que nós possamos, como obreiros, como igreja, seguir esta mesma trilha, buscando a presença de Deus, buscando a comunhão com o Espírito Santo, buscando a unção para manter um ministério avivado, e que assim, dessa forma, nós vamos fazer o ID do Senhor Jesus, nós vamos estar esvaziando o inferno e nós vamos estar povoando o céu. E eu quero concluir dizendo que o ministério de Jesus foi um ministério avivado, e esse avivamento só foi possível pela presença do Espírito Santo constantemente na vida do Senhor. E se nós quisermos termos o nosso ministério assim, nós também precisamos buscar esta comunhão, buscar este estreitamento de amizade com o Espírito Santo todos os dias da nossa vida. E aqui então encerro esta pré-aula, agradecendo a Deus por esta oportunidade e desejando que eu consiga colocar em prática estes ensinamentos deste ministério avivado do Senhor Jesus, e que você também, que está tendo esta oportunidade de assistir esta pré-aula e que possivelmente vá assistir a aula no domingo, que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.